Olá você que está acompanhando este canal. Bom, estou aqui para analisar, enquanto eu ainda tenho tempo, analisar o vídeo 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Quem não herdará o reino de Deus e a salvação? Quando eu fui pesquisar isso no YouTube, nos sites, eu vi mais pessoas a favor dos homossexuais, e parabéns a estes, do que contra. Afirmando quase a mesma coisa que eu afirmo do texto e que o Paulo escreveu, tá bom? Vamos ver. E eu quis pegar um que estivesse falando contra. Não vi o vídeo inteiro, mas por ser evangelista, por não dar ali na descrição algo positivo para o homossexualismo, e não tem nada de bandeira LGBT na capa, na thumbnail do vídeo, eu falei, ele deve falar contra. Eu quero saber quem está falando contra, quem tem a opinião contrária, e vamos ver se está certo de acordo com o que o Paulo escreveu. Quem é que tem autoridade para dizer quem vai ou não vai entrar nas mansões celestiais? Eu estou fazendo esta indagação porque nós ouvimos dos pregadores e ensinadores muitos dizerem como se fossem juízes: fulano não vai participar do arrebatamento da igreja, cicrano não tem direito a herdar a salvação e a vida eterna, Beltrano está excluído de entrar nas mansões celestiais. Repetimos a mesma pergunta: quem é que tem autoridade para determinar quem vai ou não herdar o reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os maldizentes, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os avarentos, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Nesta palavra, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, nós encontramos resposta à nossa pergunta de princípio. Somente a palavra de Deus é que tem autoridade para dizer e determinar quem não herdará o reino de Deus. E esta passagem escriturística é um espelho e um manual da verdade do Evangelho que mostra para as pessoas o caminho correto e certo a ser tomado por todos aqueles que acreditam de que existe salvação e vida eterna. Então esta é mais uma das muitas listas de vícios que nós encontramos no Novo Testamento, falando sobre pessoas que praticam tais atos que não agradam a Deus e por isso correm o risco de se prejudicarem ao partirem do planeta Terra. O escrito que nós lemos aqui fala sobre... Vamos ver se ele vai falar. Vamos ver se ele vai falar dos homossexuais. Até agora não vi nada. E todo o resto de pregação a respeito de 1 Coríntios 6 é mais de 1 hora. Até eu procurar na parte que o cara fala, esse vídeo aqui já vai pro lixo, entende? Nem essa gravação sairia para vocês. Então, se ele não falar, a gente vai pelo estudo bíblico. Eu quero ver que eles vão comentar de 9 e o 10. Injustos, incrédulos, todos aqueles que dão as costas para Deus, todos aqueles que vivem alienados de Deus, os ateus confessos ou não, também todos aqueles que vivem uma vida errada, uma vida profana, uma vida que não obedecem aos mandamentos
do Evangelho da libertação e das boas novas do Senhor Jesus. Todos os devassos que vivem uma vida depravada, uma vida ao bel prazer, cumprindo apenas os desejos da carnalidade, todos os idólatras, aqueles que adoram, veneram os ídolos e as imagens de escultura, diz o texto e não eu. Não só isto, tá? Não só isto, evangelista, mas também aquele que idolatra um homem. Que estes não hão de herdar o reino de Deus. Os adúlteros, os infeminados, os sodomitas, todos aqueles que colocam em primeiro lugar na sua vida os prazeres sexuais em detrimento daquilo que determina as Sagradas Escrituras, corre o risco de um dia, quando partir do planeta Terra, não ter direito a herdar a salvação e a vida eterna. Não terão direito a entrar nas mansões celestiais. Paulo não estava falando de homossexualidade, Paulo não estava falando disso ali. Em Romanos estava, de um jeito diferente, mas estava. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo estava falando num contexto histórico para as pessoas de Coríntios que existiram, históricos, entende? E o modo que eles deviam se portar, já que Paulo era o apóstolo dos gentios, dos judeus e daqueles reis, né? Assim como está escrito. Mesmo que... Vamos pensar que Paulo estava falando dos homossexuais. Mesmo lendo todo o contexto, a interpretação que você tira não é pela pessoa ser o que é. Porque deveria condenar hétero também. Entende? O pecado não consiste em você ser alguma coisa. A maioria do pecado não consiste no que, vamos dizer, no que é, mas na consequência do que você não deveria ter feito. A Escritura está recheada de aconselhamentos. Algumas, ou se você ler principalmente o Antigo Testamento, a grande maioria delas é implícita. É o exemplo a não ser seguido. Você me entende? É o exemplo a não ser seguido. Então a dica que você pode pegar para viver bem, viver amor em união com o próximo, harmonia com o próximo, assim você vai estar em harmonia e amor com o Pai. Você pega implicitamente algum, vamos dizer, personagem da Escritura no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, como queira chamar. E depois você vê explicitamente nas palavras do Messias. Pronto, tá ali o complemento. Tudo que passou fora do que o Messias falou, a pessoa tá fora mesmo. Então, como Paulo estava inspirado para dizer aquilo, e eu concordo 100% na lista dos que não herdarão o reino dos céus, ainda bem que ele não está vivo hoje, né? Porque o tanto de carta que ele teria que mandar, nossa, Pai eterno. Então, sodomitas efeminados, que cada tradução, né, coloca alguma coisa, né? Malakoi e Arsenokoitai, Arsenokoites, que tá lá, a versão grega, que é o que tá aí, né? Eu penso que Paulo não escreveu em grego, apesar de falar várias línguas, porque grego é um povo inimigo ao que escreveu ao Antigo Testamento, tá certo? Mas o que sobrou hoje a gente estuda dentro desse grego, né? Por isso que tem mitologia grega. Você sabia que dentro da Bíblia tem mitologia grega? E botam como se fosse a escritura? O inferno é uma delas. A trindade, sim, paganismo, também dos gregos, botaram na Bíblia. Várias partes adicionaram muitas coisas, justamente para concordar com o pensamento deles da época lá atrás. Você não sabia disso? Pois bem. Por isso que ateus desce ali em cima do Novo Testamento, do Antigo Testamento, eles ficam meio assim, mas dentro do grego eles conseguem, por quê? É um conluio.
Será que todos os escritores do Novo Testamento sabiam grego? Falavam grego? Escreviam em grego? Não. Que mudança é essa? Nicolas, tem toda uma história, rapaz, pra cima de mim. Mas é o troço que tá aí hoje, a gente tem que ir por esse troço mesmo. Filtrar as coisas. Não é pegar o que é melhor e rejeitar o outro, as informações. Não, não é isso. Não é esse o caso. Mas sim tomar cuidado para não cair no laço. Então todo aquele que bota o sexo acima de tudo, por isso que está Devasso antes. Porque já vai dar introdução. Devasso, aí vem o quê? Vamos lá. Vamos ver se tá aqui. Vamos ver se tem aqui. Não sabia que os justos não herdarão o reino do Criador. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino. Aí, ó, essa tradução já fala um dos conceitos que tem a palavra arsenokoitai. Tá certo? Então aqui não é nem homossexuais aqui, ó, tá vendo? Os abusadores de si mesmos com os do sexo masculino, ou seja, um homem lá com outro homem, mas abusando sexualmente. Você vê que isso é legal? Essa pessoa vai pro céu. Parabéns, viu? Abusar de outro homem. Claro que não. Ah, essa pessoa é homossexual que é... Dane-se. Você sabia que os pedófilos são bissexuais? Não, não tô falando mal dos bissexuais. Mas sim, existem estudos que apontam mais pra isso. E aí, o que fica agora? Vamos pegar um homem, ele é hétero e gay. Tem como? Tem. Mas sempre vai pender pra um lado. Mas sim, existe pessoas bissexuais. A orientação sexual da pessoa é esta. Qual pecado ela se enquadra? Por ser bissexual? Por ser gay? Ou por abusar sexualmente de alguém? Vamos dizer, vamos entrar na mente. Qual que você acha que tem mais peso pro Criador? E pra Paulo? Já que gosta de citar ele fora de contexto. É óbvio que Paulo teria que colocar abusadores de si mesmo do sexo masculino, ou seja lá a tradução que for, sodomitas, que não vão herdar o reino dos céus mesmo. Que aí não tem como, né? Você entende agora? Eu não ganho nada. Desculpa. Eu não ganho nada. Eu não tenho namorado ou namorada. Eu não tenho pai ou mãe. Eu não tenho tio ou avó. Eu não tenho amigos ou colegas que me pressionem ou que me pagam. Ou só por ser parente eu estou defendendo. O que é certo, o que é errado. Se isso fosse pecado, eu ia defender aqui com unhas e dentes que é pecado, pronto, acabou. Agora, se não é, eu não vou ficar forçando texto nenhum. Eu não vou botar palavras na boca de quem já morreu. Pior isso, né? Imagina se já colocam palavras na sua boca e você já fica assim. Imagina os mortos se tivesse consciência, como o Paulo está agora. Ah, meu pai. Nem os ladrões, nem os... Poxa, na mesma lista de Paulo, ele coloca os ladrões. O que tem a ver afeminados com os ladrões? Nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os torqueadores herdarão o reino do Criador. Difamadores é você falar mal de qualquer um, de qualquer lugar. E aí, qual que tem mais peso? Vamos continuar a ouvir? Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa? Todos os ladrões, roubadores, os avarentos, todas aquelas pessoas que colocam o dinheiro, os bens materiais, acima do amor devido a Deus e ao próximo, estas pessoas também. Você pode até dentro dos versos separar por categorias. Os injustos não herdarão o reino do Criador. Tá em pergunta, mas óbvio que é uma pergunta retórica de Paulo. É óbvio que não vão. E a gente sabe que não.
Injustiça, o Criador é criador de justiça, não de justiça. Então, já sabe da resposta, é retórica. Injustiça está aliada ao quê? A fornicação. Se você é fornicador, você não tem justiça em você, porque senão você seria a pessoa centrada, não, que não privaria com seu próprio corpo. Idólatras. Coloca um homem, uma mulher, ou estátuas, imagens, acima do Criador, acima de você, acima da sua família. Tá bom? Nem os adúlteros. Ou seja, vamos trazer para um sentido físico, sai do espiritual para você entender. Bom, eu sou casado e traí a minha mulher com outra mulher. Eu coloquei o desejo meu sexual acima de tudo, acima da minha consciência, acima do minha falta, o meu caráter defasado. Dane-se se não tá dando mais prazer a sua mulher ou não, dane-se, isso daí não é desculpa nenhuma. Aqui você pode dar a desculpa que for, mas na hora do juízo final, não tem isso. Então, dentro da categoria de adúlteros, que coloca algo acima, tem os efeminados. E quem é os efeminados? Lembra dos estudos que a gente fez? Malacói, o que mais pode chegar perto, ou um dos sentidos que mais pode chegar perto é mole, macio. Se refere ao toque, se refere às roupas de homens bem vestidos na época. Ou seja, avarentos, que coloca o eu acima de tudo. Nem os sodomitas, que deveria estar escrito aqui, mas está desse jeito, não tem problema. O que os sodomitas eram? Eles não eram abusadores sexuais, não, né? E aquela passagem lá que a gente viu no nosso estudo? No estudo que eu produzi? O pecado é eles ser homossexuais. Aonde está escrito? Em qual livro, em qual verso que diz que o pecado de Sodoma era homossexualismo? Aonde? Nem nos lixos de livro apócrifo, Enoque e Cia, existe tal conceito. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, já entra a parte do dinheiro. Nem os bêbados, ou seja, que já não tem a consciência de si mesmo. Deixa alguém tomar a sua mente por si próprio. Nem os difamadores, aqueles que não controlam a língua. Nem os extorquidores, que têm a boa língua para pegar o dos outros. Herdarão o reino do Criador. Quer dizer, nem herdarão o reino do Criador. Ao menos alguns de vós têm sido isso. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Salvador e pelo Espírito do nosso Criador. Vamos ver o que tá falando esse estudo? Os cristãos, é óbvio, tá dentro do estudo bíblico, tem que falar de cristão para cristão, de dentro para dentro, porque se falar para fora, cai a máscara deles. Os cristãos, que nem existia na época de Paulo, mas tá bom, só veio existir em 325, se não me engano, depois do Cristo, segundo o calendário gregoriano do Papa Gregório, que colocou Cristo aí no calendário, com Constantino, aquele imperador safado que nunca deixou seu paganismo. Os cristãos não devem se deixar enganar pensando que juízes incrédulos, os injustos, e seus vereditos tapinha na mão acerca de pecados graves conseguirão produzir justiça dentro da igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada a ver isso daqui. Estas pessoas não têm herança no reino do Criador. Somente os cristãos. Aqui eu não vi cristãos não. Nicolas, a igreja de Coríntios era cristão.
que foram lavados. Meu Pai eterno. Os leitores coríntios de Paulo também deveriam usar esta admoestação para perguntar a si mesmo se, por acaso, seu comportamento estava parecendo com os dos perversos ou com os dos lavados, santificados e justificados. Porcaria. Bem, correm o risco de, na volta do Senhor Jesus, não participarem do arrebatamento da igreja. Por fim, os maldizentes, os bêbados, os viciados, todos aqueles que em desobediência, em rebelião, a palavra do Evangelho da Verdade, trilham caminhos de vícios, de depravação, caminhos inescrupulosos, caminhos tortuosos, correm o risco de não herdarem o reino de Deus. Esta é uma palavra de advertência para que, se você que está assistindo este vídeo e ouvindo este áudio foi pego através de uma destas palavras que está neste texto sagrado, se possa se corrigir a fim de que possa herdar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não falou muita coisa a respeito do texto, mas é isto. Queria analisar, procurei em site, mas nada que chegasse perto. Não sei se eu procurei direito ou não, mas é isto, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Agora você sabe que é mais uma mentira que Paulo não tá falando contra homossexuais coisíssima nenhuma. Tá certo, em 1 Coríntios 6:9 se trata de outras coisas que nem eu já citei. Citei no estudo, citei em vídeo, citei em outros textos, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e pretendo algum dia vai sair para vocês o vídeo sobre os eunucos, tá bom? E vamos ver se eles tentam colocar isso como se fossem os homossexuais. Tchau, tchau e até a próxima. Muito obrigado.